A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma aula bíblica prévia da escola dominical. E o título da nossa lição é Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos apresentar 3 tópicos: o livro de Jó e a natureza de Satanás, o livro de Jó e as obras de Satanás, o livro de Jó e o caso de Satanás. O título da lição, irmãos, Jó e a realidade de Satanás. Preste bem atenção nisso, a realidade de Satanás. O diabo, ele existe. Ele é real. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Depois da descrição da felicidade, prosperidade, piedade plena de que Jó desfrutava, o autor mostra uma cena no céu. Neste grupo entra alguém chamado o adversário, o qual se mostra cínico a respeito dos motivos e piedade de Jó. Satanás, irmãos, é a tradução do termo hebraico Satã, com o sentido de adversário e oponente. A palavra diabo significa acusador. Ele se opõe a Deus, mas não está no mesmo nível. Preste bem atenção nisso. Por que eu estou dizendo isso? Existem algumas teorias, algumas teologias chamadas do dualismo, que vê o bem e o mal como forças contrárias, forças de igual para igual. É como se Deus estivesse puxando de uma corda e o diabo tivesse a mesma força puxando da outra. Não existe assim. Irmãos, é interessante. Deus vence o diabo, veja o que eu vou dizer, pela sua fraqueza. Deus, ele se fez carne, se fez homem. Então, a vitória de Deus não está no excelso do seu poderio, porque se Deus fosse combater o diabo com a sua inteireza, força, nem luta existia, porque Deus é o Todo-Poderoso, ele é o Shaddai. Então, vejam, existem algumas teorias, teologias, o chamado taoísmo, fundado por Lao Tzu. Está aí esse símbolo do taoísmo, muito conhecido, veja, que coloca a força de Deus e do mal na mesma proporção. Isso não existe. E ainda o esoterismo, algumas filosofias, as produções de Hollywood, alguns filmes, por exemplo, Guerra das Estrelas, que vem, na verdade, trazer esses ensinamentos do taoísmo. Irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 6, e também Jó, capítulo 2. Agora nós vamos ser levados a uma esfera de natureza espiritual, e que depois de uma apresentação do livro e da pessoa de Jó, irmãos, Jó e seus amigos desconheciam esses acontecimentos, não tinham conhecimento dessa conversa nas regiões celestes. Essa realidade espiritual também é apresentada nesse versículo. Vejam, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 38, versículo 4 e 7. Onde estavas tu, é Deus falando, quando eu fundava a terra? Faze-nos saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, vejam, os anjos, juntas alegremente, cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, quando Deus criou o universo, criou a terra, os anjos se alegraram por esta criação e louvaram a Deus. E Deus mostra isso a Jó, que ele, na verdade, não conhecia nada. O texto áureo se encontra em Jó capítulo 1, versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, destaque isso, veio também Satanás entre eles. Esse veio também Satanás é uma expressão idiomática no hebraico, quer dizer Gan, Han, Satan. Alguém que veio, mas não é desejado. É uma forma irônica de falar. Alguém que não era para estar lá, mas foi. Por exemplo, eu dei uma festa e uma pessoa que só atrapalha, uma pessoa que é um verdadeiro inimigo, que não foi convidado, ele foi na festa. Aí no outro dia, alguém me pergunta, e aí, como é que foi a festa? Eu começo a descrever como que foi essa festa. A festa correu muito bem, a festa foi um sucesso, mas veio também aquele camarada, aquele fulano. Então é essa expressão de veio também Satanás entre eles. Irmãos, é interessante, Satanás, como é descrito nesse textual como nome próprio, é um verdadeiro erro de tradução. Ele representa um cargo de promotor jurídico. Agora nós entramos na esfera jurídica. Ele se sente lesado por algo. Quando Satanás aparece, ele aparece como uma verdadeira vítima. E eu vou explicar por quê. Ele reclama contra Deus e reclama também que Deus está comprando Jó com bens materiais. E também reclama também da terra ser dele. Quer ver? De onde vens?
é uma outra expressão idiomática, que o Deus está dizendo o seguinte: o que você está fazendo aqui? É essa a verdadeira expressão. Rodear a terra e passear por ela. É um trajeto que um rei normalmente faz pelo seu reino para ver que ninguém se opõe ao seu governo, para ver se está tudo bem. O Senhor passeava pelo jardim do Éden. Vejam mais uma vez como o diabo é um imitador de Deus. Davi passeava pelo seu palácio. Lembra daquele caso trágico, quando ele peca ali naquele caso de Betseba? O diabo estava dizendo que a terra era dele. Olha, eu sou o rei dessa terra, estou passeando por ela. O casal adâmico pecou e por isso o diabo reclama a terra a ele. Não era moral o que o diabo estava requerendo, mas isso, em tese, era legal, pois o primeiro casal dava aparentemente esta legalidade. O traficante, vejam, aconteceu essa semana, vamos contextualizar com o nosso cenário social. O traficante que foi solto recentemente, essa guerra aí dos ministros, um mandou soltar, outro mandou prender. Era legal a soltura desse traficante, mas não era moral. Então, isso só para nós conseguimos entender. Olhando a grosso modo, irmãos, parece que houve uma aposta de Deus e o diabo. Parece que o diabo foi lá bater o papo. E aí, como é que está a vida ali na terra? Como é que está? Está muito quente? Está muito calor? Parece que o Jó é um verdadeiro joguete na mão de Deus. E não é por aí. Nós vamos ver o que, na verdade, o que está acontecendo. Segundo as Escrituras, é a verdade prática. Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com armas espirituais. Está aqui um card que vai aparecer. Eu gravei uma lição, fiz um comentário sobre a batalha espiritual. Assistam. Só conseguimos vencê-lo com as armas espirituais. Irmãos, nós vamos ver muitos questionamentos sobre essa passagem. Como que Satanás entrou se ele foi expulso? E como entrar em um lugar santo se ele é imundo? Como nós conseguimos responder estes questionamentos biblicamente? Irmãos, não está escrito que ele entrou na sala do trono. E nós temos que partir da premissa que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Então, Satanás ele entra à presença de Deus, não no local de sua morada. Este livro, irmãos, ele não tem a intenção primordial de responder à pergunta: por que sofrem os justos? Mas antes, o livro representa a absoluta consagração de um ser fiel ao Criador, o seu Salvador, do homem como sendo a verdadeira sabedoria. O homem deve continuar temendo a Deus mesmo quando seu mundo se desmorona e a vida o coloca em dificuldades, como no caso de Jó, assombrado e perplexo sobre um monte de refúgio. Irmãos, entramos agora num dos principais embates teológicos, o problema do mal, a problemática do mal. Cada povo e cada cultura possui os seus próprios mitos. O diabo da mitologia não é real e, portanto, não assume caráter de personalidade. Já o racionalismo filosófico, olha só onde que nós vamos, nega que o diabo existe, como sendo uma realidade de natureza sobrenatural. Acima, temos exemplos em buscar fora da revelação bíblica. De acordo com a Bíblia, está aqui a minha Bíblia, o diabo existe e é real. Fica bastante claro que o livro de Jó não tem um propósito de explicar a origem de Satanás, nem tampouco como o mal veio a existir no universo. O livro parte do princípio de que o diabo existe e de que o mal é uma realidade. Irmãos, outra indagação. Se Deus criou anjos bons, então de onde que veio o diabo? O Senhor criou seres perfeitos e bons, todavia dotados de livre-arbítrio. Destaque isso, o livre-arbítrio. Deus não queria que seres sem liberdade de escolha servissem. E a razão é simples. Onde não há liberdade de escolha, o amor é forçado. E a responsabilidade moral não existe. O diabo tornou-se diabo porque ele escolheu ser assim. Veja, irmão, nós temos que estar preocupados e atentos a essas verdades teológicas. Qualquer outra tentativa de explicar a origem do pecado ou do mal do universo, que exclua a livre escolha do homem e dos anjos, transforma Deus em um monstro moral. Os teólogos, irmãos, costumam dividir
o mal em mal moral e mal natural. O que é isso? Nesse aspecto, o mal moral está associado à queda de Adão. Tá aí algumas referências. E o mal natural é uma consequência desta, mais uma referência lá em Gênesis, capítulo 3, 17 e versículo 19. Vejam esse exemplo. No caso de um bebê inocente que sofre de uma enfermidade terminal, temos um exemplo de mal moral, visto que todos os homens estavam no lombo de Adão, inclusive este bebê. Por outro lado, uma catástrofe natural seria uma demonstração de mal natural. Deus não é o autor do mal, isso tem que ficar bem claro. Mas como onisciente que é, tem conhecimento de sua existência. Todavia, conhecer não significa causar. Deus tem conhecimento sobre o mal, mas não a causa. Conhece o mal com antecedência, mas sem que essa presciência possa ser considerada uma causa ou aprovação deste mal. Então, Deus é responsável por tornar o mal possível, mas as criaturas livres são responsáveis por torná-la real. O fato de algumas criaturas errarem, contudo, não depõe contra a onipotência de Deus, nem contra a sua bondade, pois ele só poderia ter impedido a ocorrência do mal moral, removendo a possibilidade do bem moral. Entenda, então o mal surgiu do bem, não direta, mas indiretamente, pelo mau uso do poder bom chamado liberdade. Sobre o livre-arbítrio ainda, irmãos, o amor forçado não é amor, é estrupo. Não é isso? E Deus não é um estrupador divino. O amor deve agir persuasivamente, mas não coercitivamente. Nós temos que também entender isso. Veja este comentário. Acredita-se que lá no versículo 6, que os filhos de Deus sejam uma referência a seres divinos ou anjos e não a seres humanos. A pergunta de Deus a Satanás: de onde vens? E já dissemos isso, né? O que você está fazendo aqui? Não tem uma conotação de surpresa pela sua vinda, mas serve de introdução para a conversa entre eles, com o intuito de facilitar a compreensão do leitor. Suas palavras para Adão, por exemplo: onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Tem um propósito semelhante. É daí, irmãos, nós vamos ver, o diabo acusa Jó de ser um materialista, de ser um interesseiro. E já vimos que este é o papel do diabo, de ser um acusador. É daí que vem a teologia da prosperidade, da barganha, do toma lá, dá cá. O diabo, na verdade, é ele que dá essa introdução. Vejam como ele é o nosso acusador. Veja essa referência bíblica. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Assim também, como o diabo nos acusa de dia e de noite, ele também foi lá acusar a Jó. Ninguém, irmãos, outra referência bíblica, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então vejam, observe o seguinte, que o diabo, na verdade, não foi lá tentar Deus. Deus não pode ser tentado pelo diabo. E Deus também ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Está lá em São Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Irmãos, Deus usa o diabo como um verdadeiro instrumento para aperfeiçoar. Para os propósitos de Deus, o diabo, neste caso, é usado, querendo logo o bem de Jó. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, lá na sua pregação Satanás observando os santos, esse Spurgeon vai dizer que Deus fez o diabo de instrumento. E até ele usa essa expressão: o Deus fez o diabo de um verdadeiro palhaço. Vejam só, glórias a Deus. Vejam essa expressão. Da onde vem Satanás? De passear pela terra, de passear, vir da terra. Ele era um andarilho, não tem local fixo. A mesma frase é usada em relação aos olhos do Senhor, ao descrever sua visão rápida e completa dos homens. Veja que o diabo é um verdadeiro imitador de Deus. Veja esta referência: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverás guerras contra ti. Então Deus, ele tem os olhos como chama de fogo. E o diabo, ele querendo ser mais uma vez um imitador de Deus, vim passear pela terra, né? Dando a entender que ele é onipresente, mas na verdade ele não é.
Outro comentário ainda no versículo 7. Algumas pessoas sugerem que este diálogo tenha sido inventado pelo autor do livro. Por quê? Poderia esta conversa entre Deus e Satanás ter de fato acontecido? Outras passagens bíblicas contam-nos que Satanás realmente tem acesso a Deus. Já vimos Apocalipse 12:10. Ele foi até a presença de Deus para fazer acusações contra o sumo sacerdote Josué, lá naquele episódio lá de Esdras, Neemias, na reconstrução de Jerusalém. Está aí a referência também. Se esta conversa não houvesse ocorrido, então os motivos para o sofrimento de Jó não teriam significado, e o livro de Jó seria reduzido a uma simples ficção. Veja o que diz também a Nova Era. E Satanás respondeu ao Senhor. A Nova Era está aqui alguns símbolos que representam esta seita, ensina que o diabo não é uma personalidade, mas uma personificação. Entenda isso. A figura do diabo, do demônio, do Satanás, do Lúcifer, ilustra um instante da fraqueza do ser humano, que pode ser cíclico, enquanto não forem varridas do coração humano as suas secretas intenções, contrárias à vontade de Deus. As possessões demoníacas relatadas nas narrativas evangélicas não se referem a incorporações malignas, mas sim a distúrbios emocionais. E vejam o que ensina a Nova Era. É o que afirma esse movimento. Mas nós temos uma resposta apologética para isso. A Bíblia apresenta o diabo e seus anjos como personalidades espirituais, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está aí esta referência. O diabo trabalha para destruir a vida dos cristãos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outra referência bíblica. Não ignoramos os seus ardis. O apóstolo Paulo diz isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Irmãos, veja este comentário também a respeito dos versículos 8 e 12 do livro de Jó, do primeiro capítulo. Jó era um modelo de confiança e obediência a Deus. Ainda assim, Deus permitiu que Satanás o atacasse de forma especialmente cruel. Embora Deus nos ame, crer nele e obedecê-lo não nos isenta das calamidades da vida. Reveses, tragédias e tristezas afligem tanto crentes como os não crentes. Contudo, Deus espera que durante nossas provas e nossos sofrimentos expressemos nossa fé ao mundo. Como você reage aos problemas? Aplique isso. Agora, é uma verdade de aplicação pessoal. Você pergunta a Deus, por que eu? Ou diz, usa-me, Senhor. Ele insinua, Satanás vai insinuar, que a aparente devoção do patriarca é de calculado interesse pessoal. Ele diz realmente, Jó é um enganador como eu, seu verdadeiro pai, o diabo. Satanás tentou arrancar Jó da mão de Deus e assim pôs em dúvida o direito que o Senhor tinha sobre Jó por tê-lo feito seu filho através da graça redentora. A chave para nós entendermos, irmãos, o argumento do livro se encontra na pergunta formulada por Satanás. Porventura, teme Jó a Deus debalde? É o versículo 9. Será que um homem serviria a Deus com retidão sem recompensa? Satanás não só levanta essa pergunta, mas também ressalta que Jó tem sido recompensado de todas as formas possíveis. Porventura, não cercar-te tu de bens a ele? E ainda veja o comentário do versículo 10. Ele e sua família eram protegidos de todo e qualquer tipo de perigo. E Satanás conclui, a obra de sua mão os abençoaste e o seu gado está aumentando. Um sucesso em comum aparece em tudo que Jó realiza. Essa prosperidade cobra Satanás e é a recompensa de Deus pela fidelidade de Jó. Depois de acusar a Deus, de comprar a lealdade de Jó, veja, ele é acusador, ele também acusa o próprio Deus. Satanás o desafia dizendo que uma reversão na condição próspera de Jó redundaria em sua deserção. Mas estende a tua mão e verás se ele não blasfema de ti em tua face. Isto é, ele renunciaria completa e abertamente a Deus e a sua forma piedosa de vida. Veja este comentário do versículo 12. Esta conversa entre Deus e Satanás ensina-nos um importante fato sobre Deus. Ele está atento a qualquer tentativa de Satanás de causar sofrimento e dificuldade em nossa vida.
Embora possa permitir que soframos por motivos além de nossa compreensão, Deus nunca é pego de surpresa pelos nossos problemas e é sempre compassivo. Na tentação do Éden, vejam só, irmãos, Satanás desacreditou a Deus diante dos homens. Agora ele vai mudar a tática. Aqui ele desacreditou o homem diante de Deus. Mas nos mesmos casos, ele usou a mesma técnica sutil. Começou com uma pergunta insinuante, depois prosseguiu contradizendo atrevida e declaradamente a palavra divina. Irmãos, desta conversa, nós aprendemos algo importante sobre Satanás. 5 situações. Ele é responsável perante Deus. Todos os seres angelicais, bons ou maus, são compelidos a apresentar-se diante de Deus. Está aí o versículo. Deus sabia que Satanás planejava atacar a Jó. Ele é onisciente. Satanás pode estar em apenas um local de cada vez. Seus demônios o auxiliam no seu trabalho, mas como um ser criado, ele é limitado. Satanás também não pode ler a nossa mente ou prever o futuro. Se pudesse, ele saberia que Jó não cederia àquela pressão, àquelas tentações. Porque Satanás nada pôde fazer sem a permissão do Criador. O povo de Deus pode vencer seus ataques através do poder divino. E também Deus coloca limites para os atos de Satanás. A resposta de Satanás à pergunta de Deus mostra-nos que Satanás é real e ativo na terra. Cientes desse fato, devemos permanecer próximos àquele que é maior que Satanás, o próprio Deus. Irmãos, Satanás não entende nada das coisas de Deus, os seus propósitos, os seus planos. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, Satanás entende de forma maquiavélica qual é o procedimento dos homens, mas não sabe nada sobre Deus, mesmo estando na glória. Por que Satanás também não foi perdoado com os homens? Satanás pecou, irmãos, é a nossa resposta. A resposta é mais ampla, mas isso é para nós resumirmos, para o vídeo não ficar muito longo. Satanás pecou na esfera celestial. E também, mesmo após sua prisão de 1000 anos, quando isso aconteceu no milênio, ele ainda sai para combater a Deus. Então, Satanás não tem jeito. Cuidado com os universalistas. Eles vão dizer que no final todos serão salvos, pois Deus é amor, até o próprio diabo. Essa outra teologia herética vai também ensinar que Deus é muito bonzinho, que Deus é perdoador. Temos que ter cuidado com isso. Irmãos, Satanás só vem caindo. Ele estava diante de Deus. Depois ele caiu para as regiões celestiais. Depois ele cai para a terra, lá em Apocalipse 12. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Agora ele já não está mais nas regiões celestiais. E ele fica furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, ou seja, pouco menos de 7 anos antes dele ser aprisionado. Depois ele é preso mais uma vez no abismo, depois solto e depois no lago de fogo e enxofre. Então vejam, ele está sempre caindo, sempre em descida, sempre em queda, uma verdadeira queda livre. Irmãos, para nós encerrarmos, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está aí a referência. Irmãos, para a próxima aula nós estamos preparando algo maravilhoso. Satanás ele vai tocar naquilo que Jó tem, nos seus bens materiais. Ele toca também naquilo que Jó ama, que são seus filhos, e Satanás toca até naquilo que Jó é, na sua própria carne. Mas Deus deu vitória àquele Jó sofredor e ele saiu vitorioso daquelas tentações. Que Deus em Cristo nos abençoe, e estou encerrando, e sempre lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza, evangelizando enquanto ensina. Amém.